Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã no nome de Jesus. Estou feliz por trazer a você a mensagem de Deus. Depois de aproximadamente 4 horas de meditação, oração, aqui estou para trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Uma palavra que foi útil, está sendo muito útil para a minha vida também. Vamos orar ao Senhor. Deus Santo, no nome de Jesus, estamos expostos à vontade do Senhor. Que o Espírito do Senhor fale às nossas vidas e nos anime hoje e sempre, no nome de Jesus, para levarmos o Evangelho da graça do Senhor, através da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador eterno. Assim oramos no nome deste Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e família. Temos mais uma meditação e a palavra de Deus é diretamente para você. Preste atenção no título desta mensagem. Anima-te. Jesus está no controle. Eu não sei a situação que você está passando, mas eu trago uma palavra de Deus para você dizendo: anima-te. Jesus está no controle. Vamos ler a palavra de Deus então, a Bíblia? Paulo, versículo 1 do capítulo 23 diz assim: Paulo fitou os olhos no sinédrio e disse: Irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus e com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei. E contra a lei que me mandas ferir? Meus irmãos, presta atenção. Ele diz: ora, parede branqueada, tu estás aqui para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me manda ferir? Versículo, então, 10 diz assim: a celeuma ou a confusão avolumou-se tanto que o comandante, temendo que Paulo fosse espedaçado ou despedaçado, mandou que os soldados descessem-o e o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. Versículo 11, naquela noite ou na noite seguinte, aquele momento ali, aproximou-se a noite, apresentando-lhe o Senhor, apresentando-lhe Jesus em pessoa, disse: Paulo, tem bom ânimo, como de mim testificasse em Jerusalém. Assim importa que testifiques também em Roma. Glória a Deus por isso. Olha, meus queridos, se vocês andarem comigo dia a dia na palavra de Deus, você vai aprender a Escritura. Você vai aprender a palavra de Deus. O meu interesse grande é que você aprenda a Bíblia. E a Bíblia é o livro das circunstâncias. A Bíblia te apresenta fatos alegres, fatos difíceis, mas a Bíblia é Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela irá fortificar você e irá animar você. Vamos à palavra de Deus. Então, o comandante, depois que soube que Paulo, o comandante Lísias era o nome dele, soube que Paulo era romano, ele então se colocou como romano também a proteger Paulo. E ele começou a ver coisas que os judeus faziam que eram contrárias às leis de Roma. O que acontece é que ele diz, então, eu vou proteger Paulo, mas Paulo é também judeu. E eu preciso colocá-lo diante do sinédrio, porque este povo aí quer matá-lo. Eu dificilmente o livrei da mão do povo, não foi fácil tirá-lo de lá. Mas eu tenho que levá-lo ao sinédrio. O sinédrio é o Senado, eles têm a capacidade de julgar. E Paulo então se dirige a eles com aquela palavra que eu já ensinei a vocês o significado dela. Irmãos, que quer dizer em hebraico força e proteção.
vocês que estão aqui para julgar com justiça, trazendo força e proteção àqueles que são julgados e trazendo o vigor da lei, mas o benefício também da lei. Eu quero dizer a vocês que com integridade, com fidelidade, eu tenho andado diante de Deus até hoje. Ah, meus queridos, o sumo sacerdote que ali estava, que não era conhecido de Paulo, porque ele tinha sido levantado 9 anos antes como sumo sacerdote. Paulo já estava fazendo missões. E ele então, sumo sacerdote, diz a quem está perto, meta a mão na boca dele. Esse sumo sacerdote, para você conhecer, era um homem que não era sumo sacerdote, não era de linhagem nenhuma para ser sumo sacerdote, não tinha integridade, não tinha caráter, era um político poderoso, era um homem de posses. E então, pelo rei Herodes, ele foi colocado como sumo sacerdote. Mas era um homem cruel e violento, gostava das falcatruas, das coisas, dos jeitinhos políticos. Como temos muitos líderes por aí, muitos pastores que foram levantados, por homens, por desejo de homens, desejo de políticos, desejos próprios, desejos carnais. Então ele manda bater na boca de Paulo. Mas precisava que Paulo não reconhecesse, porque Paulo vira e entrega uma profecia para ele, fala, parede branqueada, você está aí para julgar com justiça, e você injustamente manda me bater. Parede branqueada, que quer dizer sepulcro caiado, pintado por fora, mas por dentro tem um defunto fédido, um defunto podre. Você saiba disso. Deus se levanta e Deus se posiciona para punir você. Precisava. Alguém disse, olha, você está falando com o sumo sacerdote. Paulo, como era cumpridor da lei, em Êxodo está dizendo assim, não se levante contra Deus e nem amaldiçoe seus príncipes. Mas esse aí não era um príncipe de Deus, era um homem político levantado. Por isso Paulo não pôde reconhecê-lo para que a profecia se cumprisse cabalmente e antes do ano 60 depois de Cristo, no ano aproximadamente 59, ele já tinha sido deposto por Agripa, pelo rei Agripa. Então ele é assassinado mais tarde. Esse parede branqueada, que se tornou inimigo mortal de Paulo e persegue Paulo até as últimas consequências. Viaja 105 quilômetros depois para ir um julgamento falso julgar a Paulo. Inventando mentiras, apoiando mentiras para julgar a Paulo, tentando levar Paulo à morte. Mas antes que ele viaje para o julgamento, ele aceita um pedido de uma trapaça, de um engano para matar Paulo ainda no dia seguinte. E houveram-se juramentos de morte, dizendo, não comemos, estaremos em jejum até que matemos este Paulo. Meus queridos, vocês estão em situação difíceis às vezes e não estão sabendo. E próprios líderes querem a tua morte. Próprios líderes, pessoas que eram necessárias te abençoar, que é o teu fim. Orem a Deus, busquem a Deus, porque ser cristão não é fácil. E então, Paulo leva um discurso ali entre eles que bagunçou o teatro ali, bagunçou o sinédrio. Ele diz, olha, eu sou um seguidor daquilo que os fariseus seguem também. Eu acredito na ressurreição, eu acredito na existência de anjos e acredito na existência de espírito, como vocês, fariseus. Só que no sinédrio tinham os saduceus, que não criam nessas 3 coisas. E aí, então começa ali um alvoroço tão grande, de uns contra os outros. E quem levantou esse alvoroço foi Paulo, que eles queriam despedaçar a Paulo. E o comandante vendo isso, diz o soldado, pegue o tiro daí e leva-o para a fortaleza. Só que Deus continua trabalhando a favor de Paulo. Jesus continua trabalhando. Paulo é levado para a fortaleza. Talvez como está a foto aí atrás. Cabisbaixo, pensativo naquela noite. E então, para o dia seguinte, o diabo faz sua trapaça. Levanta alguns homens que fazem jejum de não comer até que matassem Paulo. E pede o sinédrio, chame Paulo de novo. Finja que vocês querem saber mais da vida dele.
e nós vamos matá-lo no caminho. Nós estamos armados a unhas e dentes e não comeremos. Que sejamos malditos, que toda maldição caia sobre nós, mas que nós vamos fazer isso, vamos fazer ainda em jejum. Tem sacerdotes do diabo jejuando aí para destruir você. Filhos do diabo se levantando aí com aparência de filhos de Deus, como paredes branqueadas, como aparência de santos, para destruir você. Saiba disso. Os planos do diabo serão contra você, mas eles serão frustrados. E nós vamos ver isso no estudo de amanhã. O que acontece é que Paulo, então, cabisbaixo, sabendo que tudo aquilo estava acontecendo, que a sua vida corria risco e mais risco, que em Jerusalém queria a sua morte, quem aparece para ele? Jesus, o próprio Jesus. E diz: Paulo, anima-te. O teu percurso em Jerusalém findou-se. Você testificou de mim como deveria testificar em Jerusalém. E o mesmo, Paulo, eu quero que você faça em Roma. Vá até Roma testificando de mim, da minha existência, da minha palavra e do meu poder. Lembra-se lá quando Jesus chama os discípulos e diz: ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra. Você vai testemunhar do princípio ao fim. E a promessa de Jesus é: seja fiel a mim até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O teu percurso, meu irmão, nesta terra não acabou. Deus não finalizou com você. E as trapaças do diabo, dos teus inimigos, irão por terra enquanto Deus te sustentar vivo. Mas é necessário fidelidade na visão. Quantos homens de Deus, quantos pastores têm se desviado, se é que um dia estiveram na visão? Tem se desviado do caminho, se vendido, criando trapaças, criando projeto, criando aparência de santidade diante das suas igrejas, mas são sepulcros caiados. Por fora aparenta santidade, mas por dentro são defuntos, mortos, tentando dizer por fora que estão vivos, mas estão mortos por dentro. Deus quer abençoar você, Deus quer garantir você, Deus quer edificar você e Deus quer manter você protegendo-te. Mas a palavra de Jesus é: não desanime diante das circunstâncias, não abaixe a cabeça, não se dê por vencido. Não deseje a morte, Deus tem vida para você. E Ele, Jesus, está no controle. Então, anima-te, é o título da mensagem. Jesus está no controle. Deus abençoe você e família com esta palavra. Siga comigo passo a passo, aprendendo a palavra de Deus. Ainda nos meus pijamas, já vai para 5 horas quase, buscando ao Senhor. Um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. Que Deus abençoe você e família. Que Deus use a minha simplicidade, que não tem interesse em nada que é teu, nem na tua curtida. Se não quiser curtir a palavra de Deus, não tem problema. É você e Deus. Curte ou não curte, é você e Deus. Mas eu quero animar a você dizendo: Jesus está no controle. Deus abençoe você e família. Em nome de Jesus, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Um grande abraço meu, Pastor Riva Martins, contigo na palavra de Deus.